Salmo 15, diz assim, no verso 1, o texto: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado na comunhão da fé. Agora, Senhor, nós clamamos pelos nossos pequeninos, as nossas crianças que recebem a palavra, a semente, as boas notícias. Abençoe cada pequenino. Use cada professor e professora para a tua glória. E que todos eles também possam ser visitados pela sua doce presença. E continue conosco, abrindo agora o nosso entendimento, o nosso coração, quebrando e colocando por terra toda defesa e ajudando-nos a discernir a tua palavra, para que possamos crescer à semelhança de seu Filho Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar. Prosseguindo a nossa série de mensagens, nesse mês que chamamos de Adoração Agosto, celebrando 74 anos da nossa igreja, nós temos refletido sobre comportamentos, sobre temas essenciais da vida cristã, situações, dificuldades, circunstâncias que podemos enfrentar com a graça de Deus para que continuemos a nossa caminhada como Igreja Batista em Perdizes. E nesta noite eu convido você a abrir o seu coração e mente para refletirmos sobre a tão necessária integridade que carecemos como indivíduos e como nação. Integridade que tem tornado-se, infelizmente, na exceção ao invés da regra. Integridade que não é assunto novo, não é assunto da moda, do momento, da situação que vivemos no país e no mundo. Integridade que não deve ser vista como necessidade exclusiva aos cristãos. Porque ela, a integridade, deveria ser aprendida e transmitida de pai para filho como um assunto familiar, como um assunto de dentro de casa, de dentro do lar para fora do lar, de dentro do núcleo família para a sociedade que eu participo. E tudo isso deveria ser independente do credo. A integridade pode ser exercitada por todos. E feliz é aquele que vive com ela. Integridade, não se equivoque, não é sinônimo de perfeição. O íntegro também é passível de erro, porque o íntegro também é um pecador. A diferença está, então, na forma de lidar com os erros. Enquanto o corrupto erra e continua errando, dando sequência ao erro que cometeu, expandindo aquilo que fez, aumentando os níveis de engajamento com o mal feito, o íntegro percebe o seu deslize. O íntegro percebe onde caiu. E tendo percebido, corrige. Prossegue por uma outra via ou volta para a via que deixou de caminhar. Entra novamente no caminho das possibilidades do bem feito, pelo caminho da retidão.
Sem integridade, qualquer sucesso é um pesadelo. Sem integridade, a falsidade reina. Sem integridade, a mentira se afirma como verdade mentirosa. Agora, com a integridade, nós temos o escudo da verdade. Com a integridade, nós temos o antídoto contra o veneno das falsas acusações. Com a integridade, o justo dorme seu sono, e seu sono é de paz. Mais do que isso, a integridade, ela pavimenta o caminho, ela ajuda, ela favorece o meu trilhar, a minha caminhada em direção a Deus. E eu creio que diante disso o rei Davi perguntou: Senhor, quem então habitará no teu santuário? Senhor, quem irá gozar da sua presença? Quem poderá morar no teu santo monte? Se essa pergunta então é lançada numa conversa fora do contexto dessa minha introdução, nós poderíamos oferecer uma gama bem ampla de respostas. Se perguntarem para você e você não estiver atento e preparado dentro desse conceito, e alguém perguntasse para você nas ruas, numa conversa, quem você acha que irá morar na presença de Deus? Quem gozará da presença do Santo Deus? A nossa resposta, com certeza absoluta, incluiria aquele que muito ora. Aquela pessoa, fulana de tal, uma pessoa de oração, eu acho que ela vai estar na presença de Deus. Aquele irmão que jejua bastante, converso com ele semana após semana, ele sempre está jejuando, em algum momento do mês ele jejua. Aquele que tem fé, conhece a fulana, ela tem uma fé inabalável, e não só isso, ela tem obras. Ela acredita e executa sempre algo. Ela não é um ser passivo. Ela coloca a fé em ação. Eu creio que aquela irmã, ela vai estar na presença de Deus. Aquele que se preocupa com o pobre. É este, porque a verdadeira religião tem a ver com isso, tem a ver com favorecer o desfavorecido. Então eu acho que é este que vai habitar, estar, gozar da presença de Deus. É o que muito serve. Aquele irmão tem 40 anos na igreja, aquela irmã tem 60 anos na igreja, o seu serviço é comprovado a todos, os seus dons, as suas posses, o seu coração sempre esteve entregue a Deus. Essas seriam parte das respostas que daríamos. E, com certeza, se essa pergunta vem para você, você, no mínimo, responderia com as suas possíveis qualidades. Você tentaria responder diante daquilo que você acredita que você é e que você faz bem. Dificilmente alguém diria, eu vou estar diante de Deus, da presença de Deus, porque eu sou um pecador convicto e continuo errando todos os dias da minha vida. Além disso, ou ao contrário dessas possibilidades, que também fazem parte da nossa caminhada, tudo isso faz parte do meu caminhar com Deus. O orar, o jejuar, a ter fé e ter obras, a minha preocupação com o desfavorecido, o meu serviço, os meus dons, as minhas posses diante de Deus, tudo isso faz parte da caminhada com o Senhor. Mas o salmista prefere um outro caminho e ele pergunta e ele responde. Habitará na presença de Deus aquele que é íntegro. Habitará na presença de Deus aquele que é eticamente correto, aquele que é justo, aquele que decidiu por falar a verdade não só um dia de sua vida, mas aquele que fala a verdade como padrão de linguagem. Aquele que não pensa, será que eu vou mentir ou será que eu vou dizer a verdade? Ele diz a verdade mesmo quando a verdade causar uma dor. Lá em casa, a mentira era um negócio que não tinha só perna curta, tinha uma cinta grande para os mentirosos. Nós aprendemos desde cedo que a mentira não daria certo, não daria certo.
mesmo tendo vindo de um lar com essa natureza ética. Eu lembro das primeiras vezes que eu vi no rosto da Camila, minha filha, a tristeza. Em algum determinado momento, eu e a Cecília nos esquecemos do que havíamos prometido para ela, e ela chegou e disse, olha, isso não aconteceu. E eu, não aconteceu, mas você disse. Você me falou que isso iria acontecer. E o choro, sabe aquele choro de criança de alma, de eu ter que parar, lembrar da cena, da ocasião, voltar para aquilo que disse e olhar para o olhinho dela e dizer, Camila, me perdoe. Papai disse, e era verdade que o papai disse, eu me esqueci, me perdoe, eu vou cumprir isso, custe o que custar, a qualquer hora do dia ou da noite, que você me lembrar de algo que eu disse. E se porventura eu esquecer, eu não vou jogar nas costas do acaso e falar, você tem que entender. Não. Quem vai ter que entender vai ser eu. E eu vou ter que sair a qualquer hora para resolver aquilo, para que você entenda que a minha verdade é verdade. Porque eu não posso compactuar com a mentira, nem que for procrastinar uma verdade, deixá-la para o dia seguinte. Se eu disse que é o dia tal, não é depois, nem ontem, nem amanhã, é o dia que eu disse. E pensando no semblante dela, me fez pensar no possível semblante de Deus quando um filho mente. Qual será o semblante de Deus diante de uma mentira descarada que eu possa falar? Qual será o semblante do Pai que nos ama e conhece as palavras antes de sair dos meus lábios? E ele fala, mentiroso de uma figa. Está enganando a quem? Seja a mentira pequena, como costumamos dizer, ou seja a mentira grande. Seja ela que traga um desconforto, ou seja ela uma bobeirinha. Hoje, na hora do almoço, aqui embaixo da igreja, eu conversando com a Camila e ela constatando que salada sempre fica em todo restaurante, em demasia, enquanto a mistura sempre some. Essa era a minha conversa do almoço com ela. E eu dizendo para ela, Camila, os vegetais ficam porque muitas crianças não aprenderam em casa que tem que comer vegetal. Cresceram sem comer vegetal. Então o vegetal sempre vai ficar. A mistura, perceba, Camila, ela nunca vai ficar, mas o vegetal, a salada, o agrião, o rabanete, eles vão ficar, Camila. Mas nós comemos, Camila. Nós comemos porque faz bem, Camila. Nós comemos para evitar remédio no futuro, Camila. Ela, sim, papai, eu vou comer. Eu aproveitei o gancho e falei, Camila, outra coisa, Camila. Você sabe aquele cigarro que você viu aí, alguém fumando? Sei, papai. Então, por que a gente não fuma, Camila? A gente não fuma porque o cigarro faz mal, Camila, porque o cigarro cria uma dependência. Cria um drama de vida e quem é escravo desse vício sofre. Aproveitei, endocei, mas Camila, você sabe que o vovô do papai morreu e quando ele morreu, o papai foi chamado no hospital, eu era quase do seu tamanho e o médico falou para mim, o seu avô morreu. E se ele não tivesse fumado, seu avô viveria no mínimo 20 anos. Camila, eu chorei muito por isso. A Camila olha para mim, papai, você já fumou alguma vez? Aí os meus pecados da juventude. Eu olhei para ela comendo, eu falei, oh meu Deus. Você já começa, se eu falar que sim, ela pode querer tentar, se eu falar que não, é mentira. Respirei fundo e falei, sim, Camila. O papai um dia foi desobediente à mamãe, ao papai, experimentou um cigarro. Com uma fumaça danada no banheiro, Camila. Tive que ligar o chuveiro, deixar o vapor se misturar com a fumaça para ver se ninguém percebia meu crime. Aí o papai não fez mais, Camila. O papai viu que era errado. Aí ele olhou para mim, para o meu aluno, papai, eu nunca vou tentar. Eu, bendito seja Deus. Selado está, minha filha.
podia ali, não podia falar, não, vou omitir, vou falar para ela que não fiz. E aí o semblante de Deus olharia para mim, o que você está fazendo, meu? O que você está fazendo? O íntegro é eticamente correto e ele fala a verdade. E ele não usa a língua para difamar, porque ele prefere cuidar dos seus próprios dramas. Ele prefere prestar atenção nos seus erros, nas suas limitações, ao invés de acusar, ao invés de difamar ou julgar. Perceba aqui algo. A difamação não deve ser feita em nenhum caso. Seja um fato verdadeiro ou seja um fato mentiroso. O denigrir, o ferir ou potencializar algum evento que fira a reputação de alguém está associado à difamação. Essa não é nossa prática. Essa não é nossa prática. Se foi verdade, problema de quem fez. Se foi mentira, que eu ajude a tampar a mentira. Não é problema meu, não é tema da conversa do íntegro. É tema dos feiticeiros, inclusive feiticeiros evangélicos, que amam difamar. Imagine se Deus fizesse isso com você. Imagine se Deus falasse, que legal, eu vou pôr no Facebook de Deus o seu pecado dessa semana. E vou te difamar para a comunidade que você fez. Imagine se na porta da igreja tivesse um santômetro que você colocasse por biometria o seu polegar e tivesse lá, ali na tela, pecados da semana. E dependendo do número de pecados, você entrasse no culto ou ficasse fora do arraial. Eu garanto para você que o seu pastor não estaria aqui na sua frente. Se a autenticação da minha vida dependesse de eu ser tudo aquilo que eu desejo e sem sucesso, não consigo, é só pela graça de Deus, não sobraria um. A nossa linguagem deve ser somente a linguagem do amor, a linguagem da cura, a linguagem da transformação. O que passar disso, escute, é cegueira. O que passar disso é justiça própria. O que passar disso é mecanismo de defesa. Eu acuso o outro para tampar o meu próprio drama. Eu acuso o próximo porque daí eu desvio a sua atenção na minha vida e jogo a sua atenção para a vida da fulana ou do fulano. Mecanismo de defesa. O salmista prossegue: habitará no santuário de Deus aquele que nenhum mal faz ao seu semelhante. Perceba, não é o que faz um pouquinho de mal, ele não faz mal algum. E além do nível da difamação, ele também não lança calúnia contra o seu próximo. Parece uma linguagem do direito, né? Calúnia, difamação. Ele não lança, ele não faz mal ao seu semelhante. Ele obedece ao Senhor em todo tempo, amando o seu próximo. E já que então ele não difama, ele não fere a reputação de ninguém, é óbvio que ele também não propõe nenhuma calúnia. Como disse o profeta Isaías, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos julga, é Ele quem nos absolve. Não sou eu, nem você. Irmão e irmã, deixe a justiça para Deus. Não tente ser advogado de acusação de Deus, pois Ele não precisa dos seus serviços, nem do meu. Ele não precisa da minha defesa. Ele não precisa que eu me levante como um apologeta. Ele é Deus. Eu sou gente. Não tente ser advogado do teu senso de justiça contra as limitações dos seus irmãos. Sejamos restauradores do próximo. E é neste contexto, então, que o salmista descreve como um recipiente humano, e ele diz, então, que há uma categoria, há um recipiente humano que ele classifica na categoria dos que merecem rejeição e desprezo. E quem são eles, então? E eu acredito que seja quem não consiga viver com respeito ao próximo na sua conduta.
Por exemplo, se eu sou abordado por alguém com uma proposta indecente e eu demonstro a minha repúdia, olha, eu não quero, então fique para você, esse não é o meu caminho. E esse indivíduo continuar sistematicamente tentando me levar, vai chegar um momento que eu vou ter que literalmente falar, meu amigo, aqui acaba a nossa relação, não dá mais. Porque você traz esse tema, ou todos os momentos que você me encontra, então nessa hora eu vou ter que te rejeitar formalmente, porque eu não quero mais ouvir nenhuma proposta dessa natureza. Então este é o único ser que eu tenho direito de rejeitar, porque ele não para, e existem muitas pessoas assim, ela não para em te convidar para o mal, ela não para. Este ser é óbvio que eu não vou, eu vou lá com ele só para ver, eu não vou ver, eu não vou conversar, eu não vou me assentar, não faz parte, porque ele não consegue respeitar o meu direito de dizer não. E quando alguém não consegue respeitar o meu direito de dizer não, eu vou ter que rejeitá-lo. Com os braços abertos, caso do dia seguinte ele volta dizendo, dá para a gente voltar a ser amigo, eu não vou mais tocar naquela proposta. É claro, meu filho, está tudo bem. Mas se você não respeitar o meu direito de dizer não à minha fé, não tem como nós caminharmos juntos, nem como amigos, como nada. É fato dizer também que este se torna parceiro daquele que diz, ok, aceito a sua proposta, então caminhamos juntos naquilo que agora acreditamos. Por isso que então o salmista disse e coloca juntos integridade e rejeição de alguém que merece desprezo, deixando claro que existe um limite onde eu posso dizer sim, até aqui sim, e depois daqui não. Pelo contrário, o íntegro honra os que temem ao Senhor, o íntegro divide o peso, o íntegro ajuda. Portanto, irmãos e irmãs, mantenha a integridade, mesmo quando o caminho da retidão te tornar impopular. Mesmo quando o correto gerar o desconforto. E o salmista conclui este lindo texto dizendo, habitará na presença do Senhor quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ele não vive emprestando seu dinheiro visando lucro, ele não aceita suborno contra inocente, e quem assim procede nunca será abalado. Em paralelo a esse texto, viajo com você para o Novo Testamento. Numa outra época, um outro grupo de pessoas religiosos chegam até Jesus e começam a planejar uma forma de incriminar Jesus com as suas palavras. E eles enviam então alguns representantes dessa facção religiosa e eles chegam para Jesus dizendo o seguinte, mestre, nós sabemos que tu és íntegro. Nós sabemos que tu ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, nós sabemos que tu não se deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, nós sabemos. Então, mestre íntegro, dê-nos a sua opinião, é certo pagar imposto a César ou não é? Era quase como dizer, é fácil pagar imposto a um ser terrível, um ser que se auto-intitula Deus, um impostor em nome de um bom governo? Jesus percebe a malignidade atrás da pergunta e já começa os seus gritos, hipócritas. Por que vocês estão me colocando à prova? Traga-me uma moeda, essa moeda não tem a cara de César, então que ótimo, essa moeda pertence a ele, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas o que acontece? Que aqueles homens queriam uma resposta diferente, lá no fundinho. Eles não eram pró-César. Eles usavam aquilo que não concordavam, escute isso, para que caso Jesus falasse contra, eles usariam aquilo que eles não concordavam para incriminar Jesus. Como, por exemplo, se Jesus dissesse, César é um tirano, César não é Deus. César é o mandante dessa ocupação romana. César não merece os nossos impostos, pois é um ladrão, entre outras respostas. Esse grupo usaria então daquilo que não concordavam e incriminariam Jesus, chamando-o de íntegro e armando uma arapuca para que o Senhor fosse incriminado pela sua palavra. Mas é conhecida a resposta de Jesus. O que é de César é o que é de César, é de César. O que é de Deus é de Deus. Deixa todo mundo admirado, todo mundo o deixa, todo mundo retira-se daquele ambiente. Foi o dia
onde a integridade de Cristo era usada contra a falta e integridade do imperador romano. Foi o dia em que Jesus não difamou, não caluniou aquele que tinha no seu currículo grandes catástrofes. Ele manteve o seu caminho, ele manteve a sua rota, ele não se envolveu nem com religiosos, nem com políticos. Manter a integridade não é somente um imperativo para a sua individualidade diante de todas as propostas erradas. Manter a integridade é também um convite para manter os olhos, sabe aonde? Não em Deus, mas no próprio umbigo. Sem julgar, sem recriminar, sem caluniar, sem difamar ninguém. Nem a César, nem o errado, nem ninguém. E nem o certo. Porque por incrível que pareça, a gente que também é caluniada e difamada por fazer o bem. Porque o bem dela acusa o bem que eu não faço. Então eu vou também cutucar esse ser. Mantenhamos a integridade em toda a nossa conduta. E sim, que essa integridade seja repartida com amor, paciência, com todo entendimento. A minha virtude pode se chocar com a limitação do meu próximo. E nessa hora, quando a sua virtude se chocar contra a limitação do seu próximo, perceba nesse desencontro a chance de não colocar palha no fogo, mas a chance de repartir amor, de repartir graça, como o Senhor da graça reparte conosco. A exemplo de Cristo, prefira respeitar a caminhada de cada indivíduo, inclusive de César. Prefira deixar cada filho de Deus nas mãos do Pai Celestial, que a todos vê, e que bendito seja o nome dele, há de nos julgar com amor e não com ódio, porque de Deus procede amor, misericórdia, compaixão. Mantenhamos a integridade, em nome de Jesus.